Fala pessoal do podcast do Pod Crente, Deus que transforma. Depois de uma semana de férias, estou aqui de volta. E aí, Vitão, como é que você tá? Tô bem, tu? Tô ótimo, graças a Deus. E as férias, curtiu ou não? Curti muito, assistindo o DQT. E vou falar uma coisa pra Aê. vocês. Julinha Belo e Vitor Marchione arrasaram no episódio anterior. São verdadeiros podcasters, ó. Que chique, hein, produção? Glória a Deus. Parabéns pra vocês, genial, pessoal, é engraçado e muito legal receber o feedback, porque isso estimula muito, né? Muito. Eu tava na igreja, Vitor, e aí as pessoas comentando, não, eu tava triste, não ia vir pro culto, não ia vir pra célula, e aí eu escutei o Deus que transforma, escutei a Júlia, escutei o Vitor falando do tema e acabou abrindo os meus olhos. Então isso é muito interessante, né, Vitor? Quando a gente recebe esse feedback positivo, nos estimula a estar Muito. aqui, né? É verdade, cara, que isso aqui não é pra nós, né? Não. Isso aqui não é nosso, não é meu, não é do Caio, não é da Júlia. Primeiro partiu de Cristo, né? Coração de Jesus, né? E a gente só tá aqui como instrumento. Como instrumento. Na verdade, é importante pra gente, porque a gente acaba sendo edificado quando a gente fala, mas a palavra vem de Deus, né? Literalmente. E a semana passada vocês falaram de quê pro pessoal que não assistiu? Idolatria. Idolatria. Pessoal, vocês têm tarefinha de casa, hein? Tem que assistir os episódios do Deus que Transforma, né? Coloca lá, faz um corujão, estoura pipoca, faz um café e assiste o DQT. Com certeza, pessoal. Tá? Não perca, porque foi muito edificante, viu? Muito mesmo. É isso aí, Vitor. E hoje nós vamos dar sequência na série Esquecendo-me das Coisas que Ficaram para Trás. E hoje nós vamos abordar um tema polêmico, é isso? Exatamente, Caio. É um tema forte, mas pouco falado. Mas hoje a gente vai falar sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai te dar algo novo a partir de agora. Esquece das coisas que ficaram para trás. E qual que é esse tema, varão de guerra, Machado de Eliseu? Traição. Eita, vamos falar de traição. Forte. A traição é um tema muito delicado de ser abordado, Vitor. Primeiro por quê? Porque existe, né, uma prisão entre duas pessoas. A que cometeu o ato de traição e aquela que foi traída, né? Exatamente. Quem foi Caio. traído não esquece. E o traidor, você sabia que Satanás fica na mente dele ali, ó. Ei, você traiu. Ei, você já traiu. Ei, você já traiu. Você não vai ter um novo esposo porque você já foi um traidor. Ei, você não vai ter um amigo de volta porque você já foi o traidor. Justamente. Mas o que diz a palavra de Deus sobre isso, Vitor? Caio, a palavra de Deus fala que Deus nos perdoa. Amém, glória a Deus. A gente tem o perdão completo de Deus. Completinho? Completo, 100% ou 99,9%? 100%, Caio. 100%. 100%. E gente, pra você ser livre disso, você viver algo novo, é necessário ter o arrependimento. Amém. O arrependimento e o remorso são duas coisas totalmente diferentes. Esquecimento das coisas que ficaram para trás. Esquecer, o arrependimento é isso. É mudança de comportamento. É isso aí. E pessoal, no final desse episódio, nós vamos provar para vocês o que diz a palavra de Deus sobre a traição. Que ela tem 100% de perdão. Justo, Caio. Jesus perdoou um dos seus discípulos de forma completa. A gente vai provar aqui, utilizando a palavra de Deus. Exatamente. Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Manda boa. O que é pra você traição? O que Eita significa glória. pra você isso aí? Tava no script isso aí? Ou é uma prova? Mas vamos lá, Vitor. É um tema complicado. E pra mim, traição é você puxar o tapete de alguém. Sabe? É você enganar uma pessoa. Seja num relacionamento conjugal, né? Tô lá, ó, olhando o Instagram, dou aqueles 2 cliques na foto da varoa de biquíni e com uma esposa dentro de casa. Isso é uma traição. Mas, Caio, não teve contato físico. Já é uma traição. Pra mim, isso aí já é uma traição. Ah, com um amigo. Pô, eu tenho um amigão que eu trago aqui pra dentro de casa, conto os meus problemas pra ele e ele sai contando pra todo mundo. Pra mim, também isso é uma traição. No trabalho, tem um amigo que se diz amigo, mas pelas minhas costas fala, ó, demite o Caio, que o Caio, ó, é mó preguiçoso. Pra mim também isso é uma traição. Então, traição pra mim é isso, enganar,
puxar o tapete, enfim. É muito verdade, né, Caio, que você falou. Ou enganar, né? Quando a gente é enganado, a gente se sente traído, né? Ah, com certeza. E a traição, pessoal, 95, 99% a gente pode colocar, são pessoas que estão perto da gente. Ah, com certeza. Não é pessoa que a gente não conhece. A pessoa de fora você Você já não espera Você muita não coisa espera, dela. é que acho que também é muito difícil. Então é a pessoa que está mais perto de você. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Para quem está perto da gente, com quem a gente está se envolvendo. Uhum. São pessoas que realmente a gente pode confiar? Isso que você falou, Vitor, é importante, porque um traidor, ele vai dando sinais, ele vai avisando. E a gente vai mostrar isso aqui para você também na Bíblia, daqui a pouquinho. Só segura um pouquinho. Mas segue, Barão de Guerra, Machadinho de Eliseu. Valeu, viu? E interessante, Caio, que a gente, você falou, citando a Bíblia, no Velho Testamento, se a gente pegar no original, que no hebraico, que significa traição, que é Ramá. Ramá. E essa para Ramá, uma definição mais... Concreta. Isso, pode dizer assim, é entregar. Entregar. Você não vai ver a palavra traição no Velho Testamento. Que massa. Você cara. não vai ver. Mas, porém, toda vez que você for ler entregar, tem o mesmo sentido. Ah, então eu tô lendo lá o Velho Testamento, o Antigo Testamento, aí aparece lá, Davi entregou fulano de tal. É a mesma coisa que trair. É o sentido de trair. E isso aparece mais ou menos 11 vezes. Se você for pegar do Velho Testamento, você vai ver umas 11 vezes a palavra. Então é um sentido de traição. E no Novo Testamento, mas no original, no grego, porque no Novo Testamento... A maior parte dos livros foi escrito no grego, né? Então, entregar também é significado de traição. Se a gente pegar ali em Mateus, a partir do capítulo 4, do versículo 2, até Judas 3, a gente vai ver essa palavra entregar mais de 120 vezes. Uau! Então aumentou a quantidade de traição? Você vê, então, o entregar também é definição de traição. Então você vê que interessante que no Velho Testamento... Já existia? Já existe. E no Novo também. E a gente vai ver no Novo Testamento. Tem alguma passagem que você me indica para encontrar algo sobre traição? Cara, se a gente for ler Mateus... Vamos abrir aqui a Bíblia. 26, no versículo 14 até o 27, a gente vai ver uma história. Vamos lá. Pessoal, muito importante, abra sua Bíblia, leia, peça a Deus revelação da palavra dele, para que vocês possam compreender também. Com certeza. Então vamos lá, ó. Mateus capítulo 26, né, no versículo 14, diz o seguinte: o pacto da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me darão para que eu entregue a vocês? Aqui nós estamos vendo Judas Iscariotes perguntando para os sacerdotes: quanto que vocês vão me pagar, queridos, para que eu entregue Jesus Cristo? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Nossa, você lê de novo, Caio? E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Você vê a palavra entregar. É verdade, cara. Você vê a palavra entregar, então você vê o momento da traição. E quem era Judas? Judas era um dos 12 discípulos, né? E é bem importante aqui, Vitor, que, olha só, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. A pessoa que vai te trair, ela vai te trair por pouco, porque essas 30 moedas de prata, Vitor, não é nada. A gente está falando de Jesus, pessoal. A gente está falando de um dos discípulos de Jesus, que caminhava com ele, que andava com ele, que via os milagres que ele fazia e o vendeu por 30 moedas de prata. E, Caio, você falou uma coisa que é muito importante, o quê? O preço, porque isso para mim não é valor. Ele deu um preço. Qualquer tipo de preço que me oferece para mim trair, é um exemplo, trair você, pode que seja R$1 bilhão. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Porque 1 milhão não compra a amizade que a gente tem. Jamais. Não compra aquilo que a gente vem construído como uma amizade. Total. Então, qualquer tipo de dinheiro, qualquer tipo de preço
não compra o valor que a gente tem como amizade. Isso é verdade, Vitor. Muito interessante isso que você falou e é real, né? Uma amizade verdadeira, pessoal, dura para a vida toda. A vida Provérbios toda. diz, tem amigos que são mais chegados do que irmãos, né? Justamente. Então isso é muito importante. Outra coisa, Vitor, que eu estava lendo aqui, que a gente pode trazer para o dia de hoje, é o seguinte. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Veja que o traidor, ele vai buscando situações. Opa, deixa eu ver que hora que o Vitor vai pisar na bola para eu nele. Entende? Então, um traidor, ele age de uma maneira premeditada, né? É que, né? Vai deixando sinais no meio da caminhada, né? Vai deixando, cara. E é aquilo que a gente tem que ficar esperto. Abre o olho, varão. Abre o olho. E a gente tem que ficar atento ao que é os sinais que as pessoas vão deixando. Gente, não tenha medo de abrir mão de pessoas assim. Porque pessoas assim vai te ferir. Pessoas assim vai deixar você parada. E muitas vezes com trauma. Com trauma. Mas deixa eu seguir, ó, Vitor. Vamos pro 17 agora. No primeiro dia de festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde o Senhor quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procure certo homem e diga: o mestre diz, o meu tempo está próximo e a sua casa é onde celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram com que Jesus havia ordenado e preparado a Páscoa. No 20 segue assim: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os seus 12 discípulos. E enquanto comia, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Que forte, hein, Vitor? Já afirmando isso, né? Você vê que Jesus já estava afirmando que alguém vai trair ali. E você vê que só tá os discípulos, os mais chegados. E sabe por que, Vitor, Jesus sabia que ele ia ser traído? Por quê? Primeiro porque ele é Jesus, mas depois porque ele tinha comunhão com o Pai. Jesus orava, pessoal. Gente, se você tem medo de alguém te trair, se você tem esse medo, se você desconfia de uma pessoa, eu tô falando com você que está com dúvidas. Ore. A oração, pessoal, ela é importante. Não porque Deus não sabe o que você precisa, Deus sabe o que você precisa. Mas uma oração é onde Deus vai te dar revelações. Então, ore, pessoal. Se você tem esse medo, se você está angustiado com isso, peça a Deus revelação, porque Ele vai te mostrar por meio da oração. A oração serve para isso, não é para você pedir: Jesus, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma mulher, quero um marido. Não, uma oração é para que Deus te dê revelações, tá bom? Então é por isso que Jesus já sabia. É interessante você falar, né, Caio? Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente evita muitas coisas, né? Total. A gente, porque Deus avisa. Uhum. Deus vai avisando, Ele não vai pra direita. Mas a gente é teimoso, a gente quer ir pra direita. E aí a escolha é nossa. A escolha é nossa, né? Em vez de orar, eu vou lá dormir, assistir 20 horas de série. Você vai ouvir Deus falar com você? Não, você vai ver a série. Você vai ver a série, vai sonhar com a série. Agora, se você canta, se você louva, se você ora, Deus vai falar com você de uma maneira muito mais fácil. E evita muitas coisas, né, Caio? Você vê que a afirmação disso é muito forte e clara. Exato, pessoal. Então, 2 pontos importantes até aqui agora. Primeiro, um traidor, ele vai dando sinais, sim ou não? Sim. Segundo, revelação de Deus a partir da oração, a partir da alabança, a partir do louvor, ok? Alabança é em espanhol, pessoal, louvor, ok? Mas vamos seguir, ó. O negócio é chique aqui, viu? Aqui é bilíngue. Esse Vitor. E aí os discípulos, ouvindo isso, disseram, muito entristecidos: por acaso seria eu, Senhor? E Jesus respondeu: o que come, põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, olha o que Judas disse. Então Judas, o que traía, é muito interessante que Mateus deixou bem específico, né? Judas, o que traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu:
Você que está acabando de dizer isso. É você que está dizendo, meu querido. Você vê que ele já se entrega, né? Se entrega fácil. Ele já se entrega muito... Facilmente. Naturalmente. Uhum. Você vê que ali, né, nessa situação, estavam somente os discípulos, tava aquele que Jesus escolheu para andar junto com ele, aquelas pessoas que Jesus conhecia, e esses discípulos conheciam Jesus na caminhada, e mesmo assim, cara, para você trair, eu faço que tem que ser muita audácia da pessoa. Mano. É muita audácia. Porque você vê, é uma história ali que Jesus estava junto. Ele estava caminhando, né? Então ele viu os milagres de Jesus. E quantas pessoas hoje têm esse sentimento, né? Por quê? Pessoal, você ajudou aquela pessoa quando ela mais precisou. Você foi parceira. Imagine só, você sendo uma esposa e você foi parceira desse jovem que é seu esposo, quando ele não tinha nada ou no começo da vida dele, e depois ele te trair. Ou vice-versa, né? Você ir lá, casar com essa mulher, né? Ajudar ela, fazer com que ela cresça na vida e depois ser traído por ela. É o que você falou, né, Caio? A história, né? História. É questão de, como eu falei, tem que ter muita audácia para isso, né? Você cria uma história com a pessoa, você tá ali no dia a dia com a pessoa, você cresce junto com a pessoa, passa dificuldade com a pessoa e Deus vai abençoando. E a pessoa chegar assim, igual você falou, não é do nada que a pessoa trai. Não. Não é acordei com vontade de trair. Não. Ela vai deixando sinais para você. E isso, infelizmente, pessoal, acontece muito. Igual o Caio falou, entre namoro, noivado, casamento, entre amizade. E isso é o efeito que o diabo usa. Gente, isso não vem de Deus. Não. Isso não vem de Deus. Deus veio para construir, não destruir. Total. Deus vem construir família. Aqui eu gosto muito de falar disso. Jesus constrói família. Não é apenas um amigo, é um irmão. Não é apenas uma amiga, a Julia, é uma irmã. Porque Jesus constrói família. Exatamente. A maior promessa que Jesus fez é o que foi a família. Construir algo. E que o diabo vem para roubar, matar, destruir. Total. Então, totalmente que acontece isso com você, ou você conhece histórias, é o diabo agindo sobre isso. Total, Vitor. Total. A pessoa dá essa liberdade pro diabo fazer o que quer. É tão importante, igual você falou, a gente tem uma vida de oração. Tem uma vida constante. Porque quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente se alimenta momento com Deus, a gente não deixa essa brecha. Totalmente. A gente não deixa essa brecha. A gente continua sendo fiel. Cara, a gente é ser humano, a gente erra. A gente peca. Essa diferença que a gente peca, a gente se arrepende. E a gente continua sendo filho de Deus. Porque a gente se arrepende. O arrependimento é mudança de comportamento. Então a gente não vai cometer o mesmo erro. A gente vai continuar orando, né? buscando. Esquecendo-me das coisas que eu era para Se trás. eu cair aqui, eu vou me levantar e vou continuar. Eu não vou olhar para trás e não vou voltar para cair no mesmo buraco. A palavra de Deus diz exatamente isso. Filhinhos, não pequem, mas se pecais, esquece das coisas que ficaram para trás e siga adiante. Exatamente. E Vitor, olha só o que a gente estava falando. Ó. A palavra de Deus ela vai confirmando o que a gente vai falando. Ó. Veja que os discípulos, quando Jesus falou, um de vocês irá me trair, os discípulos disseram, por acaso seria eu, Senhor? Já Judas responde, por acaso sou eu, mestre? Veja que Judas nem crente era. Ele era um dos discípulos, mas ele nem era crente porque ele não chamava Jesus de Senhor. Depois, se a gente for mais para frente, aqui quando Jesus é preso no Getsemane, outra vez Judas fala, olha só, Jesus, né? Judas disse a Jesus, salve mestre. Então veja que Judas ele não era capaz de chamar Jesus Cristo ele não tinha de intimidade, Senhor. né? Com... Não tinha intimidade. Ele não tinha intimidade. Você vê que, tipo, igual você falou, a maioria dos discípulos chama como Senhor.
Uhum. Judas chamava como mestre, via somente como um bom professor, Um bom professor que falava bem. que operava milagres, via somente como mais um, vamos dizer assim. E os outros mostravam respeito, mostrava algo diferente. Então você vê que foi um ponto que Judas falou, peraí, eu vou trair ele. Exato. Eu vou entregar ele. Exatamente. Então você vê, pessoal, que existe uma diferença muito grande daquela pessoa que ela é propícia a te trair e aquelas que têm o profundo respeito e que não faria isso com você. Não é isso, Vitor? Justamente, Caio. É aquilo que a gente vem falando desde o começo do vídeo, né? Uhum. Cara, a gente tem que ter a certeza de um Deus que vem para construir. Amém. A gente tem que construir relações. Deus criou o ser humano para comunicar um com o outro. Ter uma relação de família. Pessoal, isso que a gente está falando é muito sério. Isso é uma destruição muito grande. Principalmente no lar das pessoas, na família. Quantos casamentos acabou através disso? Quantos divórcios foi o motivo real sobre uma traição? Muitas amizades também terminadas. Né? Muitas. Eu tenho muito, não meus amigos, né, mas histórias de pessoas que a amizade de 20 anos acabou por causa de uma traição, por causa de mentiras. Mentiras também é um relato de traição. Isso é muito forte, né, Vitor? Então tá. Então até agora a gente já deu para você características de um traidor, tá? A gente já foi contando que um traidor vai dando sinais, né? Isso é importantíssimo. E depois, né, que Deus ele quer te revelar, se você tiver uma comunhão com Ele, que Ele vai te revelar quem são as pessoas propícias a te trair. Mas vamos falar agora, Vitor, da parte do traidor, né? Porque tem dois caminhos para o traidor, no meu modo de ver. Só existem dois, né? O que Judas acabou tomando, né? O caminho de Judas, e o que Pedro acabou tomando, né? Porque se a gente pegar aqui a palavra de Deus, agora já em Mateus 27, né? Aqui diz, ó, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado à morte, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos. Sabe o que o sacerdote falou? O que eu tenho a ver com isso, querido? Eu queria já o que você tinha para me dar, agora você que vá buscar outra coisa. Não tenho mais nada a ver com você. Você vê que Satanás atentou ele ali e depois deixou ele onde? Na mão. Olha o que ele fez, né? Então, cumpriu o que foi dito, né? Judas, atirando as moedas de prata dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Forte isso, né, cara? Muito forte. Você vê que Judas... Olha os erros de Judas. Primeiro, ele vendeu Jesus. O maior erro que ele fez. Segundo, ele se matou. Você vê que ele não tinha conhecimento quem era Jesus realmente. Ele não era crente de verdade. Ele não tinha conhecimento quem era Jesus. Porque se a gente pegar na caminhada de Jesus com os discípulos, quantas vezes os discípulos erraram? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Mesmo assim, Jesus perdoou eles. E aí que tá, cara, que a gente falou. A pessoa que trai, muitas vezes, age igual Judas. Não tira a sua própria vida, mas morre sentimentos, não se acha que tem mais perdão, fica preso a isso, porque o diabo acusa a pessoa 24 horas. 24 horas por dia, né? Fala assim, você fez isso, e fica aquilo. Ainda mais a pessoa que conhece a Cristo, que praticou a palavra de Deus a vida toda praticamente, e comete um erro, imagina o diabo ficar te acusando. É muito interessante isso, né, Vitor? Porque o que Judas fez, pessoal, foi cometer o extremo, né? Tirar a própria vida. Mas é igual você falou, né? Trazendo para os dias de hoje, né? Para a situação contemporânea que a gente está vivendo, as pessoas elas abdicam de ter
uma nova família, de ter novas amizades, achar que não tem mérito nenhum para ter o perdão de Deus. E o louco, Caio, você falou um ponto muito verdade. As pessoas param de acreditar na família. Param de acreditar no novo relacionamento, algo novo. Porque quando a pessoa comete esse erro, volto a repetir, o diabo fala assim: ei, você não tem mais valor para isso. Você não tem mais essa capacidade de construir algo novo. Porque assim que você construir, você vai destruir novamente. Exato, Vitor. E um erro, que a gente estava falando aqui dos erros de Judas, né? Um erro de Judas foi justamente esse aqui, ó, tocado de remorso. Talvez se Judas se prostrasse e dissesse: eu estou arrependido, me perdoa, Senhor, ele teria o perdão, com certeza, né, Vitor? Até porque, Vitor, a palavra de Deus, de uma maneira ou de outra, ela iria ser cumprida. Então, Judas, ele com certeza teria o perdão de Deus se ele se prostrasse em verdade ali: Jesus, eu estou arrependido, me perdoa, com certeza ele seria perdoado. Mas muito, Caio, porque Jesus é o perdão, Jesus é amor também. É verdade. Jesus fala, se a gente for pegar, em Mateus vai falar sobre isso, quando ele fala sobre a traição, o adultério dentro do casamento, né? Única das coisas que Deus permite uma separação é a traição e o abandono. Só que em Mateus vai falar que Jesus permite a traição, porém ele prefere o perdão. Ele permite a separação, mas ele prefere o perdão. O perdão. Porque se a gente for pegar em Mateus, quando ele fala assim, ó, através do adultério pode separar, colocar a linguagem de hoje. Porém, esse porém significa perdoa. Por quê? Porque Jesus também ele tem o poder de restaurar situações. Amém. Ele não sei, às vezes você está passando por esse momento. Às vezes você cometeu esse erro. Se arrepende primeiramente com Deus, de coração. Um arrependimento é mudança de comportamento. Se você tiver um coração quebrantado diante de Deus, fala: Senhor, eu errei, eu traí a confiança do meu marido, da minha esposa ou de alguma amizade, Senhor, me ajuda a restaurar essa relação. E eu tenho certeza absoluta que Jesus vai restaurar aquilo que foi perdido. Liberando palavra profética sobre a sua vida, pessoal. Eu falei para vocês que existiam dois caminhos. O caminho de Judas, que buscou a morte, né? Porque não se arrependeu em momento nenhum, sentiu remorso e o remorso levou à morte. Existe outro caminho, Vitor, que é o caminho de Pedro. Jesus, quando estava ali para ser crucificado, para ser morto, ele falou: Pedro, ainda hoje você irá me negar 3 vezes, né? E o que Pedrão falou? E não vou, com toda a soberba do mundo, não vou te trair. Quantas vezes você não ouviu de um amigo, de uma namorada, de um esposo: eu te traí? Jamais. Mas acaba acontecendo, né? Pecou, Pedro foi lá e negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas, Vitor, se a gente for no mesmo evangelho, só que agora no evangelho de Jesus, segundo João, olha o que diz Jesus a Pedro, que tinha negado ele, falando: esse aí nem conheço. Olha só: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, Senhor, eu o amo. Então Jesus disse: apacente os meus cordeiros. Jesus, pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pois, Pedro, pastoreie as minhas ovelhas. E por terceira vez Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu estou falando que eu te amo, você conhece todas as coisas. E Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. E olha só que interessante, Vitor. Isso foi a Júlia que falou. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus perdoou Pedro 3 vezes. Ou seja, não foi 20% de perdão?
50% de perdão, 99,9% de perdão, não foi 100%, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Você vê que Jesus, ele nunca se importou com o passado. Jamais. Ele nunca se importou com o passado. Você pode perceber que Jesus, ele sempre ficou mais preocupado de restaurar o presente, Me arrepio, restaurar o presente. de construir um futuro, do que viver o passado. Pessoal, é muito sério. A gente está falando de um tema que a pessoa que se machucou nessa relação. A dor fica, quem apanha não esquece. Esse esquecer, a gente não pode permitir viver nisso. Já passou, já aconteceu. Deus quer trazer algo novo sobre a sua vida. Ele quer trazer uma restauração dentro de você, dentro do seu coração. Então, a partir de hoje, tenha isso com você. Você vai ver algo novo sobre a sua vida, uma nova felicidade, uma nova história sobre a sua vida. Amém. Perdoa a pessoa. O E perdão não é para outra pessoa, é para você. O perdão vai te liberar. O perdão vai viver algo diferente sobre a sua vida. E eu tenho certeza que for uma relação com o seu namorado, ou com o seu noivo, ou dentro do seu casamento, aconteceu isso, Deus tem outra pessoa para você. Amém. Uma pessoa que vai amar primeiramente a Deus, Caio. E depois ela vai te amar. Você vai ser feliz novamente. Amém. Só liberando palavra profética, só liberando palavra profética. É isso aí, Vitor, é isso aí. Pessoal, você que não quer ser traído, tem um relacionamento com Deus, Deus vai te avisar. Pode até que você seja traído, mas mediante o conhecimento que você vai ter em Cristo Jesus, a paz ela vai abundar na sua vida, mesmo depois de você ser traído. E mesmo depois de você ser traído, você vai liberar perdão com facilidade. E você que traiu, pessoal, faz o que o Vitor falou. Pega agora o telefone, você traiu alguém, pega agora o telefone, não deixa para amanhã não. Tá assistindo esse vídeo um sábado, 9 horas da manhã, pega o telefone sábado, 9 horas da manhã e liga para a pessoa, fala, me perdoa, estou arrependido. Justamente, cara. E aí deixa o resto com o Espírito Santo de Deus, que aí ele vai começar a fazer a obra. Vitor, algo mais que você gostaria de falar? Vaso Santo, Machadinho de Eliseu? Cara, na verdade, o que eu tenho para falar é o seguinte, pessoal. Se você já passou por isso, você vai ser cura para outras pessoas também. Você vai trazer transformação para outras pessoas também. A sua história não é em vão. É um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, se alegra, seja feliz, que Deus tem algo novo sobre a sua vida sentimental, relação de amizade. Às vezes a pessoa não tem nem amigos mais. Ei, Deus vai te dar uma nova amizade, uma família nova para caminhar junto contigo. Amém. É isso, Vitor. Pessoal, escolha o caminho de Pedro. Exatamente, Exatamente. pessoal. Seja um cristão. Sabe o que significa a palavra cristão? O que, cara? Jesus pequeno. Um Jesus pequenininho, né? Um aprendiz de Jesus Cristo. Então vamos liberar perdão, pessoal. Vamos liberando perdão. Eita. É isso aí, liberando palavra profética, liberando perdão e a vida vai se tornando mais feliz. Vitor, benção. Até a próxima semana, cara. Muito bom o episódio de hoje. Fiquei muito feliz com essas palavras proféticas, essas palavras de liberação. E a gente vai se vendo. Tamo junto, Caio. Galerinha, fica com Deus. Forte abraço. Valeu. Até mais. Deus que transforma.